Fala galera, Rato Matheus na área aqui novamente. E hoje, segunda-feira, a gente já vai chegar lançando aí as bombas que vão rolar essa semana, tá bom? Então fique esperto aí pra você ver o que vai acontecer com o Bitcoin nessa semana. Rato, eu queria falar rapidamente antes do nosso vídeo sobre o treinamento Descomplicando as Criptomoedas. É um treinamento muito completo que vai te trazer muito valor agregado. Você vai entender o que significam todos os conceitos em cripto, inclusive esses dos quais eu vou falar agora no vídeo. Então não deixe de conferir aqui na descrição. Indo direto pro vídeo agora, Ratinho, se você não é inscrito, se inscreve. Se você não deu o like, já deixa ele aí. Mas vamos direto comigo aqui pra tela, Rato. O negócio é o seguinte, vocês podem ver aqui, eu tô com uma matéria em inglês, eu traduzi ela aqui, mas vamos ler ela junto. Maior aumento da taxa do Fed em 40 anos? 5 coisas para saber sobre o Bitcoin esta semana. O Bitcoin enfrenta mais uma semana de anúncios macro enormes após o menor fechamento semanal desde julho. Após dias de perdas, após os últimos dados de inflação dos Estados Unidos, o Bitcoin contra o dólar, como altcoins e ativos de risco de forma mais ampla, não conseguiu se recuperar. A maior criptomoeda ainda precisa virar os 20 mil dólares para um suporte convincente e, à medida que a terceira semana completa de setembro começa, o perigo é mais uma vez esse nível que possa funcionar como resistência. Os touros têm muito com o que se preocupar nos próximos dias e o Federal Reserve decidirá sobre o próximo aumento da taxa de juros, algo que afetará o mercado muito além de um mero sentimento. Além disso, as consequências do Ethereum Merge continuam a acontecer, enquanto na extinta exchange Mt. Gox, os reembolsos aos credores adicionam uma outra nuvem potencial ao cenário de preços do Bitcoin. Ou seja, ratos, a gente nessa semana do dia 19 de setembro, nós vamos ver um aumento da taxa de juros, um novo aumento, tá? Esse aumento está sendo aguardado desde o fim de julho e a gente finalmente chegou na semana de decisão. Essa decisão ela é embasada em 3 dados: inflação, desemprego e produtividade industrial. Esses 3 dados ultimamente vieram abaixo do esperado, então significa que a política que eles estão fazendo até o momento não tem dado certo. Dessa forma, significa que eles têm que ser ainda mais agressivos. Ou seja, a gente no Bitcoin estava precificando um aumento de 75 pontos percentuais, que é o que a gente estava considerando agressivo. O problema é que já está sendo discutido 1 ponto percentual completo nesse aumento, tá, Rato? E isso é muito ruim para nós, porque é ainda mais do que já era agressivo, então é super agressivo, tá? E isso é em função do dado da inflação que veio acima do esperado. É o CPI, tá, Ratos? O Consumer Price Index. Aumento da taxa do Fed marreta em foco. O principal evento da semana vem na forma da decisão do Federal Reserve sobre as principais taxas de juros. E isso aqui, sem dúvidas, vai movimentar o Bitcoin, tá, Rato? Vai ser dia 20 e 21, terça e quarta-feira dessa semana, então anotem aí que isso vai impactar o preço do Bitcoin. Inclusive, o Bitcoin já perdeu os 19 mil, se a gente tiver um aumento de 1 ponto percentual, pode ser que a gente vá buscar muito lá embaixo, tá? Depois que a impressão do índice de preços ao consumidor, o CPI em português, de agosto veio mais quente do que esperado, o Fed estará sob pressão para responder. Como tal, o mercado precificou totalmente um aumento de 75 pontos base para a taxa de fundos do Fed e não está descontando as chances de 100 pontos bases, de acordo com a CME Tool. Um aumento de 100 pontos seria a primeira ação desse tipo do Fed desde o início dos anos 1980. E vocês podem ver aqui que o próprio Fed faz uma estimativa de 20% para 1 ponto percentual. O Comitê Federal de Mercado Aberto deve se reunir nos dias 20 e 21 de setembro e publicará uma declaração confirmando a alta e apoio do Fed ao valor envolvido. Ou seja, dia 20 e 21 de setembro a gente vai ver o pau quebrar. Esses são os dias importantes dessa semana, tá bom, Ratos? O movimento de 100 pontos bases nessa semana aceleraria esse processo. Que processo? O processo de aperto do ciclo monetário, que agora está vendo catalisadores de bancos centrais além dos Estados Unidos, depois que eles inicialmente demoraram a começar a aumentar as taxas para combater a inflação. Ou seja, está aumentando muito agora porque demorou demais para aumentar. Enquanto isso, a popular conta de análise do Twitter Games of Trades disse que era a hora da crise para o S&P 500 antes das negociações em Wall Street. E aqui ele está falando, está na hora de saltar ou de cair. Tá? Então aqui vai definir tudo esse suporte do S&P 500, lembrando que ele opera de 10h30 a 5h30 aqui no horário do Brasil. Em tempos como este, como grande incerteza em geral, o mercado de criptomoedas não fará muito sem a permissão das ações. Isso é totalmente verdade, as criptos são dependentes do mercado de ação, então se eles não performarem bem, as criptos não vão performar bem e o mercado de ação só vai performar bem se tiver muito dinheiro no mercado, se tiver liquidez.
como as pessoas estão tirando seu dinheiro para renda fixa, porque eles estão aumentando a taxa, né? Tá valendo cada vez mais a pena, a gente pode falar que as ações não vão deixar as criptos subir de jeito nenhum, tá? Então as taxas de juros controlam as ações e as ações das criptos. Continuando aqui, preço spot cai após o fechamento semanal ruim. Na semana passada, os ventos favoráveis se acumularam para o Bitcoin, levando à queda da ação do preço do BTC. O par BTC-USD perdeu mais de $2.000 em uma única vela semanal, fechando abaixo de 20 mil, que é o menor fechamento desde julho. O fechamento foi seguido por uma queda acentuada no qual o par caiu abaixo de $19.000. Então aqui vocês já podem ver aí que a gente viu uma perda do suporte ali dos $19.000, inclusive a gente já foi buscar os 18 aqui, tá? O clima de baixa talvez seja compreensível. A Ethereum The Merge se tornou um evento de vender as notícias e junto com os gatilhos macros contribuiu para uma nova fuga de ativos de risco. Isso aí tá certo, tá, pessoal? A Ethereum começou a se valorizar bastante e depois eles começaram a vender quem já havia acumulado. Então o lucro foi realizado, tá bom? Agora os analistas estão considerando a chance de a tendência de baixa permanecer pelo menos até o anúncio da taxa do Fed, até que seja aprovado. Ou seja, vai demorar pelo menos até quarta-feira aí pra gente ver se de fato vamos engatar nessa baixa ou não, tá bom? Enormes anúncios econômicos e do Fed na próxima semana tornarão as coisas picantes novamente. É muito fácil falar isso daqui, Raso, porque nesse ano, todas as vezes que teve aumento da taxa de juros pelos Estados Unidos, a gente viu uma queda do Bitcoin. Então eu acho muito difícil que a essa altura do campeonato, o pau quase estourando aí, quebrando no 12, a gente não vê uma queda por causa desse aumento, principalmente o mais agressivo do ano inteiro, tá? Então eu entendo que vai acontecer isso aí sim. No dia anterior, a Material Indicators havia raciocinado que também não fazia sentido imaginar que uma queda mais profunda seria evitada. A julgar pela carteira de pedidos, a ação de lança ainda não foi forte o suficiente para suportar os níveis atuais. Ou seja, se o Bitcoin realmente estivesse no fundo, você acha que haveria um gap de liquidez entre 18 e 18.500? E você não esperaria também que tivesse muitos lances, pelo menos na mínima de julho, em 17.500? É o que ele está falando aqui, não tem. A gente tem um gap entre 18 e 18.500 e a gente não tem muito valor de compra no 17.500. Então a força compradora não está completamente convencida de que é a hora de entrar, tá bom, ratos? Falando aqui de uma outra notícia para essa semana que a gente pode acabar vendo em relação ainda à taxa de juros, é que o Elon Musk e a Cathie Wood, que são duas grandes personalidades aí do mundo cripto, vieram a se posicionar e estavam falando ali o seguinte: o CEO da Tesla tweetou no fim de semana que um grande aumento da taxa de juros do Federal Reserve poderia aumentar a possibilidade de deflação. Em outras palavras, Musk sugere que a demanda por bens e serviços cairá nos Estados Unidos contra um aumento do desemprego. Normalmente, os aumentos das taxas foram ruins para o Bitcoin neste ano. No contexto, o período em que o Fed aumentou suas taxas de referências de quase zero para 2,25 a 2,5 em agosto de 2022, coincidiu com o preço do Bitcoin caindo mais de 50%. Mas o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o Banco Central poderia aumentar ainda mais as taxas para reduzir a inflação para sua meta preferida de 2%. Ou seja, desde o começo do ano a gente está vendo o Bitcoin cair, a taxa de juros aumentar e o Fed está falando que vai aumentar o quanto precisar. Então pode ser que a gente veja o Bitcoin ir muito mais fundo ainda, tá bom? Em julho, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, CPI, foi de 8,5% ao ano. Os dados de inflação de agosto estão programados para serem divulgados em 13 de setembro, com a pesquisa da Reuters, com economistas prevendo que cairia para 8,1%, citando uma queda recente nos preços da energia. Isso daqui não foi verdade, tá? Foi divulgado no dia 13 de setembro, mas que foi acima do esperado. Então, isso é o que está embasando esse possível aumento de 1 ponto percentual inteiro. O aumento da inflação acima do esperado. Isso ainda está longe da meta da inflação de 2%, que, de acordo com David Blanchflower, ex-membro do Comitê de Fixação de Taxas do Banco da Inglaterra, levará a um pouso forçado. Assim, um Fed hawkish poderia inaugurar o desemprego crescente e uma recessão econômica semelhante ao que Musk prevê sobre deflação. Ou seja, tem muita inflação para nós derrubarmos, a gente tem poucas ferramentas, o mercado já está sangrando e as pessoas não estão com dó de fazer isso. Então a gente pode ver ativo de tecnologia e mercado de risco sangrar muito mais do que já está agora. Vocês estão entendendo, ratos, que aqui o buraco é muito mais embaixo porque a taxa de inflação está muito alta? Só para finalizar, a gente pode ver que essa Cathie Wood, que é CEO da ARK Invest, é uma casa de investimento muito importante, tem muito dinheiro na mão deles. E ela diz o seguinte: na mesma linha, Cathie Wood
vê o Bitcoin atingir $1 milhão até 2030, citou os dados mais recentes do Manheim, observando que os preços dos carros usados caíram 4% em agosto e cerca de 50% em 2022. A métrica novamente indica um consumidor em declínio, ou seja, as pessoas estão consumindo cada vez menos, a inflação está sendo desacelerada, mas ainda tem muito chão para a gente ver ela ser de fato controlada. Tá bom, ratos? Isso daqui é muito bom para a gente ficar em mente. Se tem gente aumentando taxa de juros, se tem gente tendo seus desempregos elevados, se tem pessoas com produtividade industrial menor, de fato o risco é de deflação. É o que o Elon Musk falou aqui atrás. E quanto mais o juro estiver alto, mais difícil fica de um país continuar crescendo. Então, ratos, pro Bitcoin, essa semana eu, Rato Matheus, acredito em baixa. Tá? Por que baixa? Porque vai ter uma reunião do Fed e decisão de taxa de juros. Esse costuma ser um evento decisivo no mercado de tecnologia e no mercado de cripto, então eu estou de olho nesses 2 dias aí, tá? No mais, espero que você fique de olho também nessas notícias, prepara suas análises técnicas e estuda bastante. Rato, então é isso, tá? Para essa semana a gente vai ver o Bitcoin possivelmente em queda, isso é o que eu acredito, isso não é recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa, estude os gráficos, mas esteja preparado porque terça e quinta vai vir bomba no mercado e a taxa de juros dos Estados Unidos é a coisa mais importante no momento. Deixa o like, se inscreve e tamo junto, até o próximo vídeo.